Seja bem-vindo a mais uma entrevista aqui do Tempo e Dinheiro. Hoje é sexta-feira, dia 3 de maio de 2024. Vamos falar sobre o clima, sobre o mercado, expectativas em relação à safra maior que chega agora de feijão. Para tanto, nós vamos conversar com o Marcelo Líderes, que já está conosco, direto de Curitiba. É um prazer tê-lo aqui mais uma vez conosco aqui no Tempo e Dinheiro, Marcelo. Prazer é meu, Braga. Bom, vamos começar, antes de mais nada, relatando essa questão climática. Nós temos aí problemas seríssimos, né? Os prejuízos, o desastre, principalmente no sul do país. Rio Grande do Sul, diga-se de passagem, é aquele que vem sendo mais afetado por essas chuvas. Infelizmente, os relatos são constantes e isso também atrapalha o produtor. Isso, como um todo, né, essas dificuldades climáticas também podem afetar essa safra de feijão que vem por aí. É certo que o estado do Paraná é o maior produtor, mas afeta também a situação do clima no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e, eventualmente, no Paraná? Não tem dúvida que afeta, Braga. Nós temos lá um volume menor, né, quando você compara com o Paraná, mas normalmente é um volume que atende, no caso do Rio Grande do Sul, atende a demanda do Rio Grande do Sul. E não há ainda números sobre o tamanho das perdas ou que quantidade ainda estava no campo, mas impacto vai ter. Santa Catarina já é um estado que consome parte do feijão e manda parte do feijão para outros estados, e a região sudoeste do Paraná, que hoje há previsões aí de que pode ser atingida por tempestades e chuva forte. A expectativa é de até quando pode acontecer essas chuvas aqui, nos próximos 15 dias. Quando você olha uma previsão mais estendida, você percebe que vai ter dias de sol, dias nublado, dias com chuva. Então, o produtor aqui no Paraná está bastante apreensivo. Já aconteceram perdas, Braga, por conta do clima. Desde o início, as coisas não têm corrido bem, ora com temperaturas altíssimas, ora com um volume menor de produtividade, né, como é o caso que está acontecendo agora, e a gente está observando atentamente também as perdas que aconteceram nos últimos dias em função das chuvas que chegaram antes dessa, que deve acontecer a partir de hoje. A gente tem recebido relatos aí de lavouras com brotados. Também havia uma certa quantidade de feijão preto, que pela primeira vez está sendo exportado num volume maior, já que nós vamos ter um excedente considerável no Paraná. E como contavam com essa mercadoria em tempo e ela não chegou, se viram obrigados aí a cumprir os contratos, pagando valores mais altos do que os que já caminhavam. O preço do feijão preto já caminhava para R$ 200 e acabou sendo negociado até a 230 por conta desses embarques que estavam acontecendo. Então, o impacto existe. No dia a dia, a gente vai acabar mensurando, mas não tenha dúvida, o prejuízo de um estado da nação, com certeza, ele acaba sendo compartilhado de alguma forma. Bom, de alguma forma, essa questão toda da umidade, excesso de umidade, não é nem umidade, né? Praticamente armazéns tomados aí pela água, isso é impossível salvar qualquer tipo de grão, né? Apodrecimento, até mesmo na lavoura, como você mesmo disse, muitas vagens germinando, né? Agora, nós vimos uma safra um pouco maior ou um pouco mais em linha com aquilo que vem sendo expectativa, ou sendo esperado, na verdade, né? Toda essa situação vai levar o preço, no primeiro momento, ao produtor, ao consumidor, de alguma forma isso vai ser repassado, ou a safra desse mês de maio, que tradicionalmente é em maio que tem o maior número, o maior volume colhido. Isso pode, de alguma forma, amenizar a situação, disparada de preços, ou equilibrar esse mercado? Qual que é a tua avaliação? Olha, por menor que seja o volume que o Rio Grande do Sul estava colhendo, ou que tenha sido perdido lá em Santa Catarina, sem dúvida nenhuma, isso ajuda a mudar a sensação do mercado. Se você tem uma grande safra, como estava prevista, e essa grande safra a gente precisa destacar bastante, é de feijão preto, né? O excedente que o país está produzindo na segunda safra é de feijão preto. Vão lá 180, 190 mil toneladas a mais.
No caso do feijão carioca, não há excedentes. Agora, no mês de maio, pelas nossas estimativas aqui, nós teremos aí cerca de 30 mil toneladas a menos do que tivemos no ano passado, no mês de maio. Cerca de 25% a 28% do feijão colhido nessa segunda safra é no mês de maio de feijão carioca. Já do feijão preto, nós temos aí cerca de 30 a 40, pode chegar a 40% do total sendo colhido agora no mês de maio. E o que é mais preocupante é que houve um certo atraso no plantio aqui do Paraná, e nós teremos aí, se o clima permitir, se não vier as geadas, ainda um percentual importante, mais de 10% do total aqui do Paraná sendo colhido no mês de julho, né? O que é algo totalmente... quem plantou no risco e vai ter aí cerca de 10% do feijão preto sendo colhido lá na frente. De imediato, o que pode acontecer é que nós não tenhamos preços tão mais baixos do que já chegou. E aí há uma confusão bastante grande, Braga, a gente tem que aproveitar para esclarecer. Se o feijão carioca tivesse a qualidade que o mercado busca, ou seja, aquele feijão branquinho, aquele feijão de tamanho regular, um feijão mais seco que não passa por secador, se houvesse produto hoje no Paraná, não tenha dúvida que o preço estaria aí por volta de 270, 280, talvez até R$300. Há demanda para isso, no caso do feijão carioca. Como não há esse feijão e como os grãos têm sido danificados bastante, você tem um range de preço que vai de 100 a 160, 170, 180 reais, dependendo da qualidade. Nós temos aqui duas situações. Uma situação é a qualidade atingida por questões climáticas e também a questão da variedade do feijão. O feijão Sabiá, que vem sendo plantado, o IDR Sabiá, o feijão Campos Gerais, são cultivares de escurecimento mais rápido. Então, ele entrega para o produtor aí uma quantidade um pouco melhor nas condições aqui do Paraná, as condições agronômicas do Paraná, e, em compensação, ele tem um preço um pouquinho mais baixo. Agora, o que está acontecendo no mercado, e a gente aproveita para alertar, vamos ter calma. Quem tem uma mercadoria um pouco melhor, um pouquinho de calma aí, porque perdeu-se as referências nos últimos dias, em função da qualidade, em função de toda essa certa apreensão que ocorre normalmente quando vai começar uma safra, ainda mais que tem essas variáveis aí de chuvas. No caso dos feijões, quando se fala que vai ter uma grande safra de feijão, dificilmente quem reporta isso faz a distinção de que é mais feijão preto do que feijão carioca. Então, você tem impactos diferentes. Não deve ocorrer uma desvalorização tão maior do que já houve no feijão carioca. O feijão preto vai depender aí dos acertos das empresas exportadoras com o mercado internacional. Há mercado, mas há mercado para mercadoria boa. Na medida em que eles forem recolhendo essa mercadoria, recebendo dos produtores, as grandes cooperativas, as grandes cerealistas, forem processando esse feijão, é que eles vão ter certeza se eles podem ir para o mercado, oferecer esse feijão para um comprador internacional ou não. Então, inclusive, as negociações estão, eu diria para você, suspensas, até que o produto esteja totalmente dentro do armazém garantido. Bom, e essa orientação que você do IBRAF passa também. Cautela, aguarda uma definição melhor do mercado. E uma coisa é safra, né? Uma coisa é você ter o peso de uma safra de todos os feijões, né? Por dizer assim, o carioca e o preto, mas tem que separar o que é preto e o que é carioca, porque cada qual tem o seu peso e a situação diferente de mercado nesse momento. Então, quer dizer que é cautela, aguardar um pouquinho, à medida do possível, para que tenha uma definição no mercado, é isso, Marcelo? Exato. Se, por exemplo, um produtor tem uma mercadoria nota 8, sem mancha, ela não é a excelente 8,5, 9, mas é uma mercadoria que tem aí uma colocação no mercado interessante. Se ela é uma mercadoria de escurecimento lento e tem esse predicado de estar aí com uma nota ao redor de 8, vender isso abaixo de R$200 dá a impressão que seria interessante
esperar um pouquinho, ter certeza do mercado, e é provável que ele não chegue nesse nível, porque os lotes melhores de qualidade, e aí tem que deixar bem claro, tem que ser um feijão de escurecimento lento, tem que ser um feijão sem mancha, esses feijões têm um mercado com preço maior. É um mercado menor? É. O grande mercado está sendo atendido por esses feijões comerciais. Eu acredito que, para o brasileiro, o que vem acontecendo agora é um acesso a feijão extremamente barato, eventualmente uma mancha que tenha no grão, vamos lembrar, ela não afeta o índice nutricional desse feijão, é apenas visual. Então, o brasileiro está tendo oportunidade de consumir quanto quiser de feijão. Está realmente com preço baixo, com preço barato. Essa afirmação tem base aí naquilo que a gente está observando aqui, né? É muito difícil você conseguir levantar nesse momento qual é a quantidade de feijão que está sendo comercializada por dia no Paraná. Ainda não tem assim, o pico da safra, mas o volume já é bastante grande. É muito feijão que está saindo do Paraná, é colhido, ninguém vai segurar um feijão que tem problemas de qualidade, vai automaticamente para o empacotador, esse empacotador também não vai fazer estoque de produto assim, está indo tudo para o mercado e o consumidor está tendo essa possibilidade de ter uma redução bastante importante no preço do quilo do feijão lá na prateleira. Bom, e de alguma forma, atentos a essas informações, o clima, quando a gente fala que está sob pressão, o feijão do clima e também da safra, tem que estar atento a essas duas questões, né? O clima que está sendo severo, principalmente, né, com relação à produção que vem aí do feijão preto, do carioca, enfim, sob pressão o mercado está e, portanto, há necessidade de cautela. Agora, Marcelo, lógico que sempre a gente aproveita e fala um pouquinho sobre a participação do Brasil como um grande fornecedor de alimentos para o mundo todo e principalmente de uma variedade de pulses, feijões, né, para os mais variados países, né, para o consumo praticamente mundial. Brasil e Índia estão se aproximando muito nesse quesito? Estão. Há uma reação muito rápida, mais rápida até do que, logicamente, os governos podem pressupor num primeiro momento, né? A Índia vem pedindo que nós tenhamos uma produção importante aqui de um feijão que nós não tínhamos esse feijão até 2 anos atrás. Aí o Instituto Agronômico de Campinas lançou uma cultivar e a coisa tomou corpo. Eu acredito que esse ano nós tenhamos aí a possibilidade de exportar acima de 40 mil toneladas desse feijão que é chamado de mungo preto. Nós temos aquele mungo verde, o feijão que se faz um moyashi, né, o broto de feijão, e existe um outro feijão parecido no formato com ele e que tem sido chamado de mungo preto. Esse feijão tem uma grande demanda lá. Quem está nos ouvindo, se tiver guandu, o bom e velho e antigo feijão guandu tem um mercado interessante também. Então, entre em contato com os exportadores, coloque que você tem condições ou tem aí um conhecimento para a produção, o interesse de produzir, se for economicamente viável, tem grandes demandas lá. Mas a Índia, ela vai passar por um período, provavelmente um período desafiador. É um ano eleitoral, então não há como você escancarar a importação, uma vez que a maior parte dos votos vem dos produtores rurais e o produtor rural não entende que o abastecimento da Índia precisa de importação, então é um desafio para os gestores públicos lá. Por outro lado, eles estão enfrentando problemas climáticos, assim como nós estamos vivendo agora essa tragédia no Rio Grande do Sul. Existem tragédias acontecendo em vários lugares do mundo e afetando diferentes alimentos, praticamente tudo é afetado. No que diz respeito ao feijão, nós temos observado que estiagem seca no México continua, Índia teve problemas também, China teve problemas, Mianmar teve problemas, na África tem tido problemas. Então, quando você tem essa situação, um mercado mundial vai ficando enxuto do quê? Dos pulses, pode ser lentilha, ervilha, grão de bico e feijões. O que é que substitui um pulse? Um outro pulse, ou uma proteína animal. Então, sempre vai ser mais barato, ainda que suba, a proteína vegetal. Então, o mundo está tendo uma demanda
fortíssima, preços já estão subindo, da ervilha amarela, né, alguma coisa de ervilha verde, lentilha vermelha, que é chamada, que é aquela laranjada, o grão de bico, que é o Dese. O grão de bico Dese foi recentemente, há um ano atrás, que a Embrapa, né, Embrapa Hortaliças, lá o Dr. Varley, apresentou uma cultivar Dese. É um grão de bico diferente, marrom, pequeno. Esse grão de bico está tendo uma demanda muito importante por parte da Índia. E a Índia é uma importadora, quando tudo dá certo, de uns 2 milhões de toneladas de legumes secos, de pulses. Quando as coisas não vão bem, ela pode ir a 3, pode ir a 4 milhões de toneladas. O que nós estamos aproveitando fazer nesse momento? Como nós observamos que nós temos um excedente, vamos atender a nossa demanda interna com o feijão preto e com o feijão carioca, o feijão carioca na terceira safra, provavelmente, como sempre acontece, vai ter um momento em que vai existir um volume maior disponível. Nós estamos oferecendo aos indianos a possibilidade de comprar esses feijões, além do calpi do Mato Grosso, que já compra, além de alguma coisa de feijão rajado, desse feijão que eu comentei, que é o mungo preto. Também estamos oferecendo a eles lá o pingo de ouro, lá da Bahia, e o feijão carioca como uma opção. Feijão preto agora, feijão carioca mais adiante. A gente não tem certeza de qual vai ser a reação, né, da Índia, nem de quanto ela vai precisar. Mas é uma oportunidade de a gente oferecer o que tem. Bom, de alguma forma, não só a Índia, né? Outros países aí, números, né? 70 países, pelo que você, inclusive, relatou recentemente, tem a necessidade de consumo de feijões e o Brasil está aí para poder produzir as mais diferentes variedades e até mesmo ter uma parcela, uma oportunidade para o produtor aqui ter uma renda até mesmo com esse tipo de exportação. Esse é o grande feito e eu acho que é o grande passo que a agricultura deve tomar, além, lógico, de exportar apenas commodities entre aspas, não relativizando, né? Mas questão de soja, milho e também outras, né? O feijão é uma commodity, mas tem um valor agregado aí praticamente apreciado no mundo todo, não, Marcelo? Estou errado? Você está certo, e há uma tendência, tá? Os países asiáticos, eles vão precisar cada vez mais de proteína, e a proteína animal, nós sabemos, limite. Não vai ter proteína animal para todo mundo, segundo os pesquisadores daí apontam para 2050. Então, vários países estão buscando incentivar o consumo de feijões. E não é o consumo de feijões tradicional, só as variedades que eles já consomem ou da forma que eles já consomem, mas a proteína que contém os feijões está sendo bastante importante. Então, a indústria já que está tomando um vulto bastante importante, tá? Que é a indústria de concentração de proteínas. Então, o feijão tem uma grande possibilidade, já está sendo utilizado em alguns países. No Brasil mesmo, nós já tivemos oportunidade de experimentar algumas dessas novidades aí, o feijão concentrado, o feijão instantâneo, o feijão que enriquece uma tira vegetal, né, entre aspas, uma carne vegetal. E o feijão se presta a isso. A gente tem comentado que o feijão é um alimento que estava presente lá nos mais antigos registros da humanidade, está presente hoje e vai estar no futuro. Por quê? Porque ele tem um baixo impacto ambiental. É a menor demanda de recursos naturais por quilo de proteína entregue. Então, se nós queremos ter um planeta que tenha condições de atender nossos filhos e netos aí no futuro, com alimentos, não tenha a mínima dúvida de que os feijões, as lentilhas, as ervilhas e o grão de bico vão estar presentes com muita força. E essa é uma percepção mundial. Se você tem um país tendo uma classe média com mais condições de comprar, como é o caso da China, ela vai consumir mais feijões também. Ou seja, é uma questão climática, ambiental, atende às necessidades, exigências internacionais e também você utilizou um termo falando que é um sumidouro de carbono, né? Os feijões as lavouras são praticamente esse filtro praticamente de carbono, isso ajuda muito, muito, muito o meio ambiente e é lógico, e alimenta, né? Uma questão de segurança alimentar também.
Exato, há uma preocupação grande e ela chega muito atenuada para o produtor. A gente tá começando a ficar à frente disso, a gente tem percebido o comportamento, por exemplo, de uma FAO, o comportamento da ONU, de instituições como o Global Pulse Confederation, enfim, todos olham para o Brasil esperando respostas do Brasil, e essas respostas, elas estão vindo. Há 10 anos atrás, ou um pouco mais, nós tínhamos 2 variedades quando o Brasil começou a exportação, entre 2010, 2013 e 2014. 2, hoje nós temos 18. Nós tínhamos condições de atender a demanda de 4, 5 países. Hoje, essas 18, elas podem atender a demanda de até 70 países diferentes. Entre eles, os 2 maiores, né? Você tem lá 3 bilhões de pessoas entre China e Índia, e esses mercados querem o nosso produto. Estamos fazendo um trabalho muito proativo com países que nós pouco trabalhamos até hoje, que tem uma grande demanda. México, Indonésia, por exemplo. Então, nós estamos indo atrás de ter acordos fitossanitários para esses países importarem do Brasil. Essa proatividade, junto com o movimento que está sendo criado do Brasil Superfoods, que é um projeto da Apex junto com os exportadores, quer dizer, um marketing, você está indo atrás de conversar com o mercado e oferecer o que o Brasil tem e oferecer dentro daquilo que é a nossa realidade muito sustentável. Não tenha dúvida que o produtor vai a cada dia mais sentir isso. O produtor do Paraná está sentindo agora, quando o preço já poderia estar no feijão preto R$180, esteve 220, 230, porque houve a possibilidade de exportação. Tá certo. Marcelo Líderes conosco, presidente de BRAF. Mais uma vez, muito obrigado pelas informações. Vamos continuar monitorando, acompanhando esse mercado, desejando que essa questão, infelizmente, que já se abateu, já provocou estragos, seja minimizada para os produtores do estado do Rio Grande do Sul, lógico, Santa Catarina, Paraná, os produtores de alimentos que alimentam o Brasil e o mundo. Muito obrigado, até uma próxima. Obrigado, um bom final de semana. Igualmente. Bom, por aqui nós ficamos com essa entrevista, lembrando que você pode, e a gente convida para que continue nos prestigiando nas mídias sociais do Tempo e Dinheiro. Vá lá, né? Tem todas as mídias, né? Você pode acessar, resgatar as principais informações, notícias que foram divulgadas aqui durante a programação do Tempo e Dinheiro, curtir, comentar, compartilhar e avisar os amigos que estamos aqui no Clube de Assinantes do Tempo e Dinheiro. Avise, repasse esse telefone, é o 19998132915. Clube de Assinantes do Tempo e Dinheiro, os produtores mais bem informados desse nosso Brasil. A todos que estiveram conosco, mais uma vez, meu muito obrigado e até uma próxima.